Abençoada amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Em Busca de Timóteo, tá bom? Já estamos finalizando esse livro, ok? E para começar, nós vamos fazer uma reflexão hoje. Como nós, como líderes, já tivemos a sensação de que entre nós e os nossos liderados há uma falta de sincronia, ou seja, onde os liderados e líderes parecem querer caminhos diferentes. E acredito que isso já tenha acontecido com toda a liderança, mas precisamos ter, de fato, na nossa mente que não é o que Deus quer para as nossas lideranças, tá bom? Isso acontece de forma sutil, começa com pequenos detalhes e quando nós vemos já está um apontando a cara do outro, querendo dizer que tal pessoa é culpada ou tal pessoa faz a liderança não dar certo. Deus não deseja isso para nós. Muito pelo contrário, Deus deseja que nós estejamos juntos em plena harmonia. Uma vez, um treinador de futebol americano disse o seguinte: se algo der errado, então a culpa é minha. Se algo der mais ou menos certo, então nós fizemos. E se algo der muito, muito certo, então vocês fizeram. E isso é tudo que você precisa para que as pessoas ganhem jogos para vocês. O que ele quer dizer com isso? Líderes, eles precisam constantemente encorajar os seus liderados. Ele precisa elogiar quando for necessário, ou até quando não for necessário, e corrigir quando estiver algo errado, mas sempre em amor, com paciência e sabedoria. Precisa deixar claro para o seu liderado que você não é apenas o treinador dele, mas também o seu maior incentivador, o seu maior fã, e que todos estão no mesmo time, com o mesmo objetivo. Paulo se manteve conectado por toda a sua vida com seus ministros. Primeiramente, ele era conectado com Deus. Logo após, ele era conectado com seus ministros. Tanto que, durante toda a sua vida, ele se dedicou a ensinar e a demonstrar com amor aos seus ministros tudo aquilo que ele pregava. E na vida de Timóteo, ele mesmo perto da sua morte, continuou a fluir em Timóteo, a provê-lo com instruções divinas sobre o seu ministério, sobre a forma como Timóteo deveria agir. E isso é dado porque Paulo ele foi motivado por amor. Não amor somente às almas. Ele tinha um amor a Deus. Ele tinha esse amor genuíno nele, que transbordava dele e era passado para os seus ministros. E esse amor é aquele amor que a Bíblia fala, que é o dar sem receber. Paulo ele não esperava receber dos seus ministros aquilo que ele dava, aquele amor que ele dava. Em 2 Coríntios 12, 14 e 15, ele fala o seguinte: eis que, pela terceira vez, estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu, de boa vontade, me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Paulo, ele operava sobre a suposição de que ele daria mais aos coríntios do que ele receberia deles. E isso de fato ocorreu, tá bom? Porque Paulo, ele não procurava bondade nas pessoas, ele dava a bondade, ele era o próprio bem que ele poderia receber, tá bom? Ele oferecia aquilo de melhor que ele tinha. Paulo incansavelmente treinou e ministrou os outros em Coríntios e em vários lugares por onde ele passava. Paulo cresceu até alcançar a grandeza de não esperar a reciprocidade do seu relacionamento. Ele não esperava jamais que o outro fosse retribuir da maneira que ele dava. Ele entendia que era um relacionamento unilateral. Ele tinha que dar aos seus ministros, ele tinha que treinar os seus ministros, ele tinha que transbordar em amor, mesmo que quando a recíproca não fosse verdadeira. E isso era porque Paulo tinha noção de que não era por ele que estava sendo feito, era por Deus, era através de Deus, era o amor de Deus ali na vida de Paulo. E por isso, a todo momento, ele estava sem a procura da sua reciprocidade. Esse princípio de fazer o certo sem procurar que o outro faça também a ti foi corretamente ilustrado, tá bom? Num quadro que existiu no orfanato, dirigido pela Madre Teresa de Calcutá. Em algumas das frases que tinha nesse quadro, eu vou citar aqui apenas duas, tá bom? Para a gente fazer uma comparação. Pessoas são geralmente irracionais, ilógicas e egocêntricas. Perdoe-as mesmo assim. Se você for bondoso, pessoas podem acusá-lo de ser egoísta, e ter motivos escondidos. Seja bondoso mesmo assim. O que você passou anos construindo, alguém pode destruir da noite para o dia. Construa mesmo assim. E você entende que, por fim, com essa fala, que você pode pesquisar, tem outras falas também, que
no fim é tudo você e Deus. É eu e Deus, é o líder e Deus, é o liderado e Deus, tá bom? Nunca tem sido você e eles. É sempre o que você faz para Deus. Eu treino os meus ministros por Deus, por amor a Deus, tá bom? Faz parte da vida que alguns dos nossos ministros, nós os treinamos e eles deixam de fazer parte do nosso ministério ou da nossa igreja. E tá tudo bem, porque nós devemos treiná-los mesmo assim. Jesus foi um grande exemplo de alguém que continuou investindo, tá bom? Nos seus ministros, mesmo quando não havia essa reciprocidade. Jesus, nós temos um exemplo muito claro, tá bom? Na vida de Jesus, que foi o exemplo de Judas. Judas nunca alcançou o seu potencial em Deus, e mesmo assim Deus nunca ficou desgostoso, Jesus, no caso, desculpa. Jesus, ele nunca ficou desgostoso, ou rancoroso, ou pesaroso com essa situação. O mesmo aconteceu com Paulo em relação a Demas. Demas voltou para sua vida normal e mesmo assim Paulo não desistiu, Paulo não se cansou, Paulo não usou disso uma motivação para desistir. Em algum momento do nosso ministério, a maior parte dos líderes irá investir em um ministro de socorro e não receberá o benefício imediato, tá bom? E mesmo assim, quando nós não recebemos esse retorno, nós temos que entender que esse investimento não é feito para mim, não é feito para a minha igreja. Apesar de eu estar treinando no meu ministério esse ministro, o reino de Deus ele não se restringe a isso, tá bom? Deus pode estar deixando eu treinar esse ministro para que ele seja utilizado em outra igreja, para que ele possa treinar outras pessoas, e tá tudo bem. É assim que o reino de Deus funciona, porque o reino de Deus é perfeito e é único, e essa unificação faz com que não haja inveja, não haja pesar nisso, haja sim a bondade, a glorificação disso, de que o reino de Deus está se alastrando através da vida de um liderado, através da vida de um líder, de um bom líder. O liderado se torna um líder em outro lugar, um ministro em outro lugar, e o reino de Deus vai se expandindo cada dia mais. Um grande sábio chamado Zig Ziglar falou assim uma vez: muito pior do que treinar pessoas e perdê-las é não treinar para mantê-las. Nós precisamos treinar, nós precisamos ter em mente como líderes, tá bom? Que nós treinamos pessoas para mantê-las no reino, no centro da vontade de Deus. O nosso dever como líder não é trancar essa pessoa na nossa redoma. Na verdade, é fazer com que ela cresça espiritualmente e ela alcance os objetivos que Deus tem para a vida dela. E esse objetivo pode ser na sua igreja, pode ser no seu ministério, como também não pode ser. E tudo bem, tá bom? A gente não pode se prender a esses pequenos detalhes, ok? E nós temos que ter noção que quando isso acontecer, quando o ministro que você está treinando, ele for para outro lugar, Deus não vai te deixar desamparado, Deus não vai deixar a sua equipe desfalcada. Deus tem um plano para todas as coisas. Tudo que acontece debaixo da terra é com a permissão do nosso Deus. Então, por isso, nós não temos que ficar pesarosos com nada que acontecer. Nós temos que confiar em Deus, ter sabedoria e paciência e saber que Deus tem o melhor. E eu queria continuar falando de que os nossos Timóteos, eles estão mais perto do que nós imaginamos, tá bom? Durante todo esse livro, nós estudamos e aprendemos que uma grande liderança se faz com grandes seguidores. E isso não tem a ver com números ou quantidade. Isso tem a ver com a personalidade de cada um. Eu sou um grande líder porque eu tenho as qualidades de um grande líder. E eu tenho a qualidade de um grande líder porque eu tenho liderados que também têm essas qualidades, tá bom? É um conjunto que vai transformar o mundo, que vai continuar transformando o mundo. A gente tem que ter em mente a segunda frase. Seguir é um ato de confiança, de fé no curso que o líder traçou, e que fé só pode ser gerada se os líderes agirem com integridade. A gente tem que lembrar que Paulo foi um grande líder porque ele praticava aquilo que ele pregava. Então, nós temos que ter as características que Paulo tinha para treinar Timóteo na nossa vida. Nós precisamos ser íntegros, nós precisamos ser honestos, nós precisamos ser fiéis, tá bom? E assim por diante, para que os nossos liderados consigam enxergar essa verdade e seguir o nosso exemplo, que foi o tema que a gente estudou algumas semanas atrás. O líder tem que ser o exemplo, nós precisamos ser o exemplo. E esse exemplo é o que arrasta, né, de maneira grosseira, os nossos liderados. É aquilo que faz eles ficarem, que faz eles serem atraídos para o amor de Deus. E talvez você como líder, eu como líder, estejamos, de fato, expressando essas qualidades de Timóteo, tá bom? E tratando as pessoas bem e investindo profundamente na vida delas.
E ainda assim a gente continua com aquele pensamento de que preciso de mais ajuda do que eu tenho. Eu procuro e eu não consigo achar o meu Timóteo, tá? E isso requer muita coragem do líder e muita paciência também e sabedoria. Porque nós precisamos ter noção de que os nossos Timóteos, eles não precisam necessariamente estar em grandes seminários, em grandes formaturas de seminários. É claro que se nós formos para esses lugares, nós iremos encontrar pessoas maravilhosas, pessoas incríveis que com certeza acrescentarão no nosso ministério. Mas Deus, ele nos diz que nós temos que estar juntos, né, em comunhão com a nossa igreja. E é lá, na nossa igreja, que nós iremos achar os nossos Timóteos. O nosso Timóteo pode ser aquele irmão que está com os filhos e o cônjuge, ou aquele irmão mais idoso que já tem uma grande caminhada com o Espírito Santo, ou também aquele irmãozinho que acabou de se converter e que quer fazer tudo para a obra de Deus, que está no primeiro amor. E nós precisamos estar sempre alertas a isso, a esse chamado de Deus. Nós não podemos restringir esse treinamento divino, tá bom? E nós não precisamos ir muito longe para achar os nossos Timóteos, porque Timóteos, eles são feitos, eles não são encontrados, eles não são encontrados prontos. Nós encontramos Timóteos em formação e a partir daí começamos o nosso treinamento. E nós precisamos ter sempre em evidência isso, de que Deus quer que nós estejamos treinando os nossos Timóteos. Nós precisamos ensiná-los, amá-los e cuidá-los ali, até que eles cresçam e consigam com as próprias pernas desenvolver esse trabalho. Amém?